Bem, graça e paz a vocês. Vamos começar a nossa aula. Temas em exegese e tradução. Vamos fazer uma oração? Voluntário. Pai, mais uma vez nós queremos pedir que o Senhor venha nos orientar, abrir a nossa mente, nos dá sabedoria, que a Tua graça esteja neste lugar. Pedimos sobre a vida do professor, pastor Fabiano, assim seja. que ele seja usado, Pai, pelo Senhor, para que possa transmitir, para que nós possamos entender e crescer na Tua palavra. Amém, Senhor. E na Tua graça. É isso que precisamos, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Pelos estudos que nós estamos fazendo, vocês já têm como ter uma noção clara da importância de se conhecer o texto bíblico nas suas mais variadas dimensões, principalmente na dimensão da sua originalidade. Já perceberam isso? Como isso é importante? Como nós temos visto que alguns elementos que escaparem à visão do intérprete podem levar à apreensão de sentidos alheios ao texto. Como vimos, podem dar aí dois exemplos em que o intérprete, que nós vimos aqui, que o intérprete pode se confundir e pregar uma mensagem que não está no texto. Eu dei alguns exemplos, né? Nós já vimos vários exemplos, né? Citem dois aí, por exemplo. Deus é já. Meu nome é já. Então, se pode levar, como nós vimos, a uma conclusão totalmente errada. O imediatismo das ações de Deus. Que sermão extraordinário, porém, não tem respaldo bíblico. Um outro é aquele das fezes, né? Os ímpios sorverão as suas fezes. Você pega isso fora de contexto, não vai ter nem noção de que aquilo ali está falando do vinho, das borras, né? Do vinho. Então, é importante nós conhecermos as línguas originais pelo fato de elas nos tirarem, né, de alguns equívocos na interpretação bíblica e que podem gerar pregações e ensinos que não estão nas Escrituras. Hoje nós vamos falar acerca de algumas características do obreiro aprovado, de acordo com a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Esse foi o tema de uma conferência que eu faria lá na Bahia, porém não fiz, e então eu deixei o meu esboço, meus escritos aqui, porque eles vão entrar no meu livro, temas em exegese e tradução, que aí esses ensaios vão estar todos compilados juntos, né? Então, aqui, na introdução, nós falamos o seguinte: a tarefa exegética bíblica precisa sempre começar com o conhecimento da língua em que o texto em análise foi originalmente produzido. LO, que é uma sigla para língua original. Sua análise morfológica, imprescindível para a determinação das possibilidades de preenchimento do eixo paradigmático, ou seja, quando você tem uma sentença, né, e aí você vai saber, quando vai fazer a transposição para a língua portuguesa, que é o nosso caso específico, saber quais são os termos que você pode usar para transpor esse elemento para a língua receptora da tradução. Então, a língua original, quando você estuda o texto na língua original, o que acontece? Você, ao fazer a tradução, a transposição da língua original, LO, para LR, para a língua receptora da tradução, o que acontece? Você tem amplas possibilidades. Trabalhando no campo da língua original, o que vai ocorrer? Você fica com essa quantidade grande de possibilidades, e quando você faz a tradução, você tem que fazer uma opção por um único sentido, e aí então isso vai ficar congelado, aí fica como que um retrato do texto original. Tá? É bem verdade que esta mesma palavra que você utilizou, palavra ou expressão que você utilizou na língua portuguesa,
ela pode estar, obviamente, aberta aos seus sinônimos, né? Mas, no que diz respeito à utilização dos sinônimos, com base no texto original, se você não tiver o conhecimento do texto original, alguns sinônimos não vão ser adequados na hora de você fazer essas possibilidades. Então é melhor trabalhar no nível da língua original. Por isso que exige um pouco mais de esforço, mas compensa. Então, quando você tem essa possibilidade de preenchimento do eixo paradigmático, é o quê? São aqueles equivalentes sinonímicos que podem preencher o lugar daquele termo original quando você faz a transposição para a língua receptora. Tá? Então isso fica muito, muito bom quando você faz esse tipo de trabalho. E, geralmente, ultimamente, eu estou aproveitando, né, o tempo para poder... Nós pegamos as últimas epístolas de João, pegamos as epístolas de João, de Judas. Então o que nós fizemos? Eu comecei fazendo a tradução de cláusula por cláusula. O trabalho fica desse jeito aqui, ó. Tá? O trabalho fica desse jeito. Você pega aqui eu coloquei o fluxo clausal, ou seja, proposicional, dando na sequência, essa aqui é a segunda epístola de João. Então, dando a sequência, mostrando tratamentos, destinatários, a expansão que acontece no desenvolvimento do pensamento do autor. E sempre a gente fica com essas possibilidades. Tá? O ancião, aí você pode colocar entre parênteses, você está fazendo uma tradução que vai preencher o preenchimento do eixo paradigmático, o ancião ou o presbítero, tá? Que são termos equivalentes. Tá? Aí você vai fazendo toda essa tradução, cláusula por cláusula. Tá? E geralmente quando tem essas possibilidades, geralmente quando eu acho que é importante colocar, né? Porque é verdade que permanece em ou entre nós. Tá? Então pego a preposição e faço essa possibilidade, coloco essa possibilidade do eixo paradigmático. Aqui embaixo, por exemplo, olha, da parte de ou proveniente de, tá? Mostrando o que? Sempre o que aqui está falando em termos de origem, de onde vem, qual é a fonte, né? Qual é a fonte de graça, misericórdia e paz. Isso dá para você, na hora de você fazer uma análise do texto, te dá uma condição de você, na hora que está explicando o texto, dar uma visão clara para o seu ouvinte, tá? Ou para o seu leitor, tá, ok? Então isso é muito importante. Então, o preenchimento, a determinação das possibilidades de preenchimento do eixo paradigmático, onde determinamos os diversos sentidos que cada palavra ou expressão pode ter na língua receptora da tradução. E, em seguida, partimos para a análise sintática do texto, onde verificamos o modo de textualização do escrito na língua original e a que tipo de modalidade, de mobilidade os constituintes, sintagmas, estão sujeitos de modo a produzirmos enunciados ainda gramaticais a partir do texto original. Isso foi o que nós vimos. Você pode mudar daqui para lá, né, de lá para cá. Tá? Então, essa mobilidade dos sintagmas, né, as unidades que são fixas, elas podem ter uma certa mobilidade. Só que esta mobilidade, elas têm uma lei interna, né, que estabelece limites dessa mobilidade. Você não pode fazer, né, uma mobilidade qualquer que vai produzir um sentido. Você não pode fazer uma combinação. Assim você tem que fazer um arranjo, de modo que, atrelado à língua, à gramática, à sintaxe da língua receptora, então você pode fazer esse movimento. É o que nós vamos ver mais à frente aqui. Tá? Daí, para deixar bem claro que são os eixos paradigmático e sintagmático. É um termo bonito, difícil, né? Mas entender o que significa isso. O eixo paradigmático é o quê? Vou fazer um questionário depois, tá? Sobre esse texto, para vocês então fixarem essas definições. Vai ser muito importante. Eu vou fazer um questionário para vocês. O eixo paradigmático, EP, doravante,
é o que, dentro da análise sintática de uma sentença, pode ser chamado de eixo vertical, conforme nós vimos, pois consiste no conjunto aberto de possibilidades de sentido ou de equivalentes semânticos, tá? Ou paralelos que podemos elencar, ou seja, escolher, para substituir os elementos constituintes de uma cláusula verbal ou não verbal em uma língua. O eixo sintagmático é o eixo horizontal. Então, paradigmático, tá, é o vertical. Horizontal é o eixo sintagmático. É o eixo horizontal, onde os sintagmas constituintes de uma cláusula se dispõem de modo que seu conjunto é formado pelas possibilidades de mobilidade ao longo desse eixo, capazes de produzir enunciados gramaticais em uma língua. Vamos aos exemplos para poder ficar mais fácil. Assim, vejamos algumas ilustrações para aclarar esta definição. Na cláusula, Maria louva a Deus muito bem. Tá? O nome Maria, por exemplo, pode ser substituído por Madalena, Josefa, Antônia, Mário, Pedro, Henrique. Tá? Então, o que acontece com a possibilidade de preenchimento do eixo paradigmático em relação a Maria? Tantos quantos referentes você puder achar que louva a Deus muito bem, você pode colocar que vai dar sentidos, tá? Que vai dar enunciados com sentidos dentro da língua portuguesa. Ok? Agora, se você pega um referente que não tem nada a ver com Maria, por exemplo, Maria é uma pessoa, é um ser humano. Tá? Se você pega lá e diz que o Mickey louva a Deus muito bem, aí já foge do campo semântico. Tá? Trouxe o Mickey aí só para descontrair. Percebem? Ou seja, porque os caras podem fazer o Mickey louvando lá, né? Hoje a possibilidade é de tudo, somente na ficção. Tá? O que eu quero dizer é que os elementos da oração ou da cláusula, eles têm que ser substituídos por elementos que pertencem à mesma classe de palavra e que, por conseguinte, dê sentido ao texto. Obviamente, quando você fala que Maria louva a Deus muito bem, o louva a Deus muito bem vai condicionar quem exerce essa ação. Isso geralmente só vai fazer sentido nas nossas comunidades cristãs, né? Onde nós temos o louvor a Deus. Tá? Na comunidade cristã, na comunidade judaica também, né? E por aí afora. Então, o eixo paradigmático, aí nesse caso, ele pode ter inúmeras possibilidades de preenchimento. Já o eixo sintagmático, nós vamos ver que não é bem assim. Tá? Sim. Quando o senhor falou um pouco mais acima, por exemplo, tomar cuidado, que às vezes nem todo sinônimo pode ajudar no contexto, né? Por exemplo, se nós trocarmos louva por canta, pode dar um problema no contexto, no caso. Não, ele só vai dar, aqui ele vai ter que, por exemplo, ele vai ter que seguir o louvar por cantar, pode ser substituído, pertence ao mesmo campo semântico aqui. Só mudar, no caso, canta a Deus, né? Aí já serve. É uma frase que é possível. Ela é possível, é gramatical. Ela é gramatical. É justamente igual, eu só pensei no seguinte, quando o senhor afirmou que nem todo sinônimo pode ajudar. E no caso louva, pode dar o equivalente a cantar também, mas, por exemplo, se a gente trocar por cantar, pode dar esse problema, cara. Quando você usa o verbo louvar, conforme nós vimos na análise do Salmo 68, você viu que vários termos foram utilizados ali pelo salmista, 4 termos diferentes, cada um com uma definição, com o que a gente chama de campo de sentido bem definido. Você fala em louvar, né, você tem uma conotação específica, denota, né, um ato em que você vai expressar a Deus, né, as suas qualidades através do cântico. Tá?
Tá? Então, essa questão da substituição, dentro que você vai ter que, de repente, especificar, né, o ato de cantar. Porque cantar e louvar podem ter uma diferença, né? Tá? E podem ser sinônimos sem nenhum problema. Louva a Deus, canta a Deus, muito bem. Tá? Eu canto o verbo, por exemplo, aqui, nesse caso ele tem essas possibilidades de substituição. Nós vamos ver outros exemplos mais à frente, em que você vai ver essa dificuldade em termos de mudança de sentido. Ok, assim por diante, de modo ainda a termos, pode haver essa substituição, de modo a termos enunciados gramaticais na língua portuguesa. Tá? Agora, algumas características do obreiro aprovado, vamos lá. Maria louva a Deus muito bem. Madalena louva a Deus muito bem. Josefa louva a Deus muito bem. Antônia louva a Deus muito bem. Assim, podemos representar o eixo paradigmático como o eixo vertical. Tá? Pega aqui um plano cartesiano, o eixo vertical, esse eixo é paradigmático. E o eixo horizontal esse é o eixo sintagmático. O eixo vertical é aquele eixo em que as palavras que podem substituir a do eixo, as que estão, né, as cláusulas, os constituintes que estão no eixo horizontal, né, elas vão se amontoando ali fazendo uma pilha. O que você pode colocar no lugar? Já o eixo sintagmático é esse eixo em que você pode mover um sintagma daqui para lá, um sintagma de lá para cá. Hein? Pode mover o Sentido, né? o sentido. Não, sentido. Está aqui embaixo, tem um exemplo. Eu estou dando um exemplo. Estou só mostrando o que é. E aí, vejam bem. No exemplo acima citado, podemos afirmar que é pequena a possibilidade de mobilidade dos sintagmas na cláusula, que está disposta na forma canônica mais básica da língua portuguesa. Maria louva a Deus muito bem. Tá ok? Ou seja, a forma aí é sujeito, verbo e objeto. SVO. Sujeito, verbo e objeto. Tá? Então, Pedro come a comida. Então, sujeito, verbo e objeto. Tá? Sujeito, o verbo, que indica a ação, e o objeto, o que ele come. Come o hambúrguer. Né? Então, aí você tem essa forma básica. Sujeito é o que realiza a ação, o verbo que indica a ação, e o que é o objeto. O objeto é esse. Qual é a ação que foi praticada? Comeu o quê? Ele comeu o hambúrguer, o bolo. Não fala isso agora não, porque vocês começam a ter uma mexida aí no estômago. Né? Então, de modo que a partir dos seus constituintes, tá, possamos produzir outros enunciados gramaticais. O que é um enunciado gramatical? Assim é possível que tenhamos, pelo menos, mais uma possibilidade de movimento no eixo sintagmático. Maria louva a Deus muito bem. Eu separei os sintagmas aqui, colorindo. Tá? Muito bem, Maria louva a Deus. Não é uma frase que geralmente ocorre, né, mas quem sabe em Portugal aconteça. Maria, né? Muito bem, Maria louva a Deus. Quem sabe pode acontecer alguma coisa desse tipo. Estou só... Mas dá para entender o que está querendo dizer. Tá? Observe que em B, o enunciado, apesar de não ser tão usual na opção de falantes do português brasileiro, contudo ainda pode ser classificado como gramatical. Dá para entender. Bem, muito bem, Maria louva a Deus. Estou brincando com os portugueses. Se eles virem meu vídeo, eles vão fazer piada também com os brasileiros, com certeza. E a mudança aqui de posição, olha aqui a mudança de posição. O muito bem, que estava no fim da cláusula, veio para o início da cláusula. Tá? O sujeito da oração que estava no início passou para a segunda posição. Tá? O verbo, que era o segundo na posição, passou para a
a terceira posição, tá? Em termos de sintagmas. Então aqui, por exemplo, quando você tem bem, tá? Maria louva a Deus bem. Tá claro? Quando você coloca muito bem, coloca o intensificador aqui, o que acontece? Esse muito bem é um adjunto que vai, né, simplesmente, mas ele continua atrelado ao bem. Você não pode fazer um exemplo assim, Maria muito louva bem a Deus. Aí uma frase toda contundida e ela não representa o que a gente chama de enunciado gramatical. Ela fere as leis da gramática e ela não tem uma sintaxe que o ouvinte vai aceitar isso como se fosse uma normalidade, né? A menos que o indivíduo crie uma língua que seja toda complicada assim, né? Aí é complicado. Mas, do contrário... Pegar essa aí e falar, bem, Maria louva muito a Deus. Bem, uma vírgula, né? Bem, Maria louva muito a Deus também. Pode acontecer. E aí já seria um outro sentido. Né? É como se estivesse num diálogo com alguém e aí você emitisse um juízo. Entendeu? Mas, só para vocês entenderem o que é um enunciado gramatical. É aquele que faz sentido. O que não é gramatical é aquele que... Peraí, essa ordem de palavras aí não está de acordo, não. Né? Você pega aqui, por exemplo, Deus a louva Maria bem, muito. Aí fica um negócio, então você não pode fazer combinações. Tem certas leis que identificam o caminho, né? O modo como você pode acoplar, né? Ajuntar os sintagmas, os segmentos da frase. Você não pode fazer a moda do mexi e deu. O que deu? Né? Então, aleatoriamente. Existem regras fixas e a gramática faz com que haja, então, o que? Há uma limitação. Daí o número de possibilidades do campo do sintagma, de mobilidade, né? No eixo sintagmático, né? O número de possibilidades é limitado. Já no campo paradigmático, o número de possibilidades de preenchimento dos constituintes é ilimitado. Daí um conjunto é aberto e o outro conjunto é fechado, porque o número de possibilidades de você mexer é reduzido. Você não pode mexer do modo que você quiser. E todas as mexidas, todas as combinações que você fizer com as palavras que estão aqui, né, essas palavras não podem ser segmentadas ao bel prazer. Entendeu? Você não pode muito, Maria, bem, louva Deus. Né? Ficou louva a Deus aí como verbo e objeto, tudo bem, mas o restante está bagunçado. E não faz sentido, então fica um enunciado gramatical ou agramatical? Agramatical, sem obedecer à norma canônica da língua portuguesa. Até aí tudo claro? Nós vamos resumindo. Se produzirmos 3 outros arranjos deles, vejamos o que acontece. Eu falo arranjo e combinação, lembrando da minha formação matemática, que quando você faz a combinação de elementos de um conjunto, você pode mexer nos conjuntos, em todos os elementos, na ordem que você quiser e do modo que você quiser. Já o arranjo não, tem regras específicas para você fazer o ajuntamento deles. Então é diferente o arranjo para a combinação. Né? Então isso é importante, análise combinatória. Então eu uso já em português aqui, olha só que negócio aqui. Estou bem ciente do que eu estou falando. Não é? Então podemos se produzirmos 3 outros arranjos deles, dos sintagmas que compõem lá a nossa oração, vejamos o que acontece. Maria a Deus louva muito bem. Então Maria a Deus louva muito bem. É possível, né? Não é muito natural, mas quem sabe, tem gente que fala assim. E às vezes na hora de uma conversa, às vezes até sai isso, né? Já vê essas mudanças. Maria muito bem louva a Deus. Tá bem.
É possível, né? Não está um enunciado agramatical. Maria louva muito bem a Deus. Também é um enunciado possível, né? Não é natural, a gente praticamente não utiliza a linguagem assim, porém é possível, né? Maria, a Deus, ela louva muito bem. Depende do contexto, pode surgir enunciados assim. Ok? Agora, apesar de não serem tão usuais na opção de falantes de português brasileiro, as cláusulas, aqui é as cláusulas, tá? As cláusulas. Cadê o S aqui? Ainda ficou pequeno. Mas só para não conferir muito. Depois eu boto um aumento aí. As cláusulas, ainda assim, podem ser consideradas gramaticais. Contudo, quando construímos o enunciado, aí veja aqui o enunciado F. Bem, Maria, muito a louva Deus. Aí já extrapolou os limites da nossa percepção gramatical e isso não faz sentido em língua portuguesa. Embora você pode pegar essa bagunça aí, né, do ponto de vista da gramaticalidade, você pega essa combinação e transforma num arranjo mentalmente, tá? Você diz ao sujeito, você conserta mentalmente para poder entender o que ele está dizendo. Mas não é algo que você vai encontrar jamais no uso de um falante de língua portuguesa. Ok? Então, a geometria de traços de EP e ES. O que é geometria de traços? Alguém já ouviu falar nisso? Geometria de traços a gente estudou, eu estudei isso em fonologia do português brasileiro. Fonologia do português. Aliás, fonologia das línguas em gerais, né? O que são esses traços? Os traços são características em que você faz uma plotagem. O que é plotagem? Aqui embaixo. Vou mostrar. Nós falamos há pouco na possibilidade, é para você resumir, sintetizar o que você falou acima. Então, o que nós estudamos acima. Então, você vai ter um elemento que é mais aberto, menos aberto, mais fechado, menos fechado. Tá? Como é que você faz isso? Em relação às possibilidades, tá? As possibilidades de preenchimento do eixo paradigmático, ele é mais aberto ou menos aberto em relação ao eixo sintagmático? Mais aberto porque tem mais possibilidades. E o outro é menos aberto. Tá? O eixo sintagmático é menos aberto porque tem menos possibilidades. Se você inverter agora o traço, usar o traço fechado, o eixo paradigmático, ele vai ser mais fechado ou menos fechado? Se ele é mais aberto, então ele tem que ser menos fechado. O eixo sintagmático, se ele é menos aberto, então ele tem que ser mais fechado. Se ele é mais fechado, ou seja, apresenta menos possibilidades de preenchimento. Como é que vocês são inteligentes, viu? Já estou falando, rapaz. O cérebro vai expandindo, vai abrindo. Né? Então, nesse caso, F, por exemplo, temos um exemplo claro de enunciado agramatical em língua portuguesa. Esse exemplo aqui, ó. Bem, Maria, muito a louva Deus. O artigo aqui, por exemplo, quer dizer, aqui no caso não é artigo, a preposição aqui, ela não pode ocupar essa posição aqui antes do verbo. Tá? Então, fica aqui, esse intensificador, ele não pode preceder a preposição. Então, temos regras, temos leis dentro da língua, e nós usamos essas leis quando falamos. Tudo que você fala está condicionado a essas leis que já estão incutidas no seu cérebro. Percebe? Você está com essas leis incutidas no cérebro e utiliza quando você fala. Embora você não perceba que você está fazendo toda essa construção. Pegando o eixo mais aberto, menos aberto, julgando. Isso tudo está ocorrendo quando você fala e você nem percebe de tão natural, porque você recebeu a língua materna, o português. Você faz isso também no inglês, você faz isso também no alemão, no grego, em qualquer outra língua. Tá? Ou seja, o falante,
ele percebe, né, ele utiliza a linguagem de acordo com esse cânon, com essa norma que está fixada no seu cérebro. Por isso que os enunciados que nós produzimos, tá, eles sempre estão de acordo com essas normas. Veja, eu estou falando, eu estou utilizando esse mecanismo que já está aqui incutido e dominante no meu cérebro, tá? E vocês estão decodificando porque também no cérebro de vocês tem esse mecanismo da linguagem que está embutido. Nenhum macaco tem essa possibilidade. Nenhuma girafa tem essa possibilidade. A possibilidade da linguagem. Só nós. Nós somos singulares. Né? Ser humano é singular. Queiram ou não queiram, ele é a imagem de Deus. Queiram admitir ou não, né? Ele é a imagem de Deus. E o que a gente percebe logo no início, quando Deus se apresenta, né? Na Bíblia, ele se apresenta o quê? Articulando a linguagem, falando. E disse Deus, né? Haja luz. Usando a linguagem. No hebraico, Vaiomer Elohim, o narrador, dizendo. Aí vem o conteúdo da narrativa, né? Yehior. Deus falando, usando a linguagem. Tá? E nós que somos seres humanos, temos essa possibilidade e essa capacidade. É o que nos identifica com Deus, porque nós somos seres racionais, tá? Foram criados códigos para nós grafarmos essa linguagem, essa fala. Quando a gente tem aqui palavra, eu leio geometria de traços. Nós criamos esses símbolos, tá? Para representar essa fala que nós estamos articulando. Percebe? Então nós somos a imagem de Deus, é o Deus que fala, né? Desde o início é assim, aí veio o Apocalipse, ele continua lá, né? Eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o Todo-Poderoso, o Pantocrator, né? Então o que acontece? Esta possibilidade de linguagem. É interessante que na Bíblia nós temos isso de modo muito claro, né? E a Bíblia valoriza tanto a linguagem que ela foi escrita originalmente em 3 línguas diferentes, refletindo 3 períodos diferentes e de povos e linguagens específicas escolhidas por Deus para grafar, para deixar para nós a herança da revelação. Novo Testamento grego, temos o Antigo Testamento hebraico, aramaico, isso foi dado para nós. Deus é o ser que usa a linguagem. E nós usamos a linguagem exatamente porque somos imagem e semelhança de Deus. Nós pensamos, porque Deus pensou. Deus criou. Então, para criar, você tem que ter um projeto. Você não cria nada assim, aleatoriamente. E cada vez que a gente vai estudando o universo, nós vamos vendo as leis do universo, nós vamos vendo a complexidade, né, que às vezes que geralmente, né, são representadas pelas equações, né, das leis que foram usadas para a criação do universo. Deus criou o universo e hoje nós descrevemos os fenômenos, aquilo que ele colocou em movimento no universo, né? Então Deus usou, né, leis, né? E essas leis estão aí fazendo o universo funcionar. Então os físicos vão descobrindo cada vez mais, a medicina vai descobrindo como funciona a biologia, a química e por aí afora. Por que isso? Porque Deus, ele é esse ser inteligente que criou o universo e conhece essa multidão de dimensões do universo, né? Dimensão biológica, dimensão química, dimensão física, né? Todas essas dimensões, e nós somos reflexo dele. Daí nós também criamos essa câmera, esse computador, né? Nós somos criaturas que criam, porque Deus é o Criador. Daí refletindo a imagem e semelhança de Deus. O macaco não sabe criar um pregador, sequer. Percebe? Ainda quer dizer que a gente... Peraí, não tem nenhum elo entre nós e eles. Não tem nada. Porque nós temos isso aqui, ó. É um cérebro. Então é isso aí que dá a nossa semelhança. Então a linguagem é exatamente isso. A linguagem, ela tem as suas regras, as suas normas. Nós usamos a linguagem e essa linguagem é utilizada de modo que
satisfaz a esse paradigma que está dentro do nosso cérebro. Agora você vai começar a perceber, não fica não, senão você fica doido. Percebendo como é que você fala, qual é a lei que está funcionando no seu cérebro para você. Não, fala normalmente, senão você vai ficar doido. Né? A gente faz isso naturalmente. Né? A gente faz isso naturalmente. Usa a linguagem naturalmente. Sem contar que o cérebro está aqui, processando e... Aí quando ele joga, quando ele articula tudo aqui, e você joga no cérebro essa capacidade de pensar e produzir, né, sons que emitem aquilo que você está pensando, e o ouvinte decodificar isso, se isso não foi um processo pensado, foi uma coisa assim aleatória, então a desordem criou a ordem. Né? Que é um absurdo. É um absurdo. Então, Deus existe. Ok, daí existe uma certa ordem fixa estabelecida para a língua, a fim de que sejam, o que eu já falei, produzidos nela enunciados gramaticais. Ok? Portanto, podemos comparar os eixos paradigmáticos e o eixo sintagmático, esse aqui é o EP e ES, em termos de abertura, apontando que EP é mais aberto e ES, o eixo paradigmático é mais aberto e o eixo sintagmático é menos aberto. Por quê? Por quê que o eixo paradigmático é mais aberto e o eixo sintagmático é menos aberto? Tem mais possibilidade de preenchimentos, o outro menos possibilidade de preenchimento de mobilidade, de preenchimento de posições. Tá? Ou EP, usando o outro traço, o traço fechado. EP, eixo paradigmático, é menos fechado, porque ele, né, tem mais possibilidades, e o ES é mais fechado. Okay? Porque ele tem mais restrições na mobilidade dos sintagmas, dos constituintes das orações, ou das cláusulas. Ok? Claro até aí? Ora, vocês estão aprendendo, hein? Isso aí é coisa que vocês vão levar para o futuro, já vão usar nas aulas de vocês no futuro. Deste modo, aí então fiz a tabelinha aqui. Como é que você faz a plotagem? Você pega o eixo aqui. Né? Primeiro eixo você pega aqui EP e ES, aberto e fechado. Então como se tivesse um eixo. Então aí você poderia colocar até num eixo, né? Então quando cruza um eixo paradigmático e aberto. Aí o que entra aqui na intersecção dos dois? Eixo paradigmático e aberto. Mais ou menos? Mais. Entra esse maisinho aí. Tá? Eixo sintagmático e aberto. Ele é mais ou é menos? Menos. Aí você pode fazer também um gráficozinho, se você quiser. Por outro lado, eixo paradigmático fechado, traço fechado. É menos ou mais? É menos fechado. Se ele é mais aberto, menos fechado. Eixo sintagmático, se é menos aberto, ele é fechado mais. Tá? Isso aí que se chama geometria de traços. Isso usa em vários uma consoante é mais sonora ou menos sonora. Se é, por exemplo, um P e um B, então B é mais sonoro e o P menos sonoro, porque uma é muda e outra é sonora. B, você mexe com B. Já o outro é P. P, ele é uma oclusiva surda e outra oclusiva sonora. Então, em termos de sonoridade, você vai marcar que uma é mais e a outra é menos. B é mais, tá? Esse aí é o traço sonoridade, traço som. Ok? E aí você tem diversos traços que você pode ter, uma tabela enorme que você pode fazer toda a classificação das consoantes, dos fonemas, né? dos sons da língua. Okay? Mas não é o nosso caso agora. Vamos ficar só com aberto e fechado e tá bom demais. Senão daqui a pouco a gente começa a abrir a boca aí demais. Né? Vamos lá. Deste modo, conseguimos definir e exemplificar os conceitos de eixo paradigmático, eixo sintagmático, gramaticalidade e agramaticalidade. Tá? Então, eu quero saber o que é prova, o que é defina eixo paradigmático, defina eixo sintagmático, defina enunciado gramatical ou gramaticalidade.
Defina enunciado agramatical ou gramaticalidade. Dê exemplos de enunciados gramaticais e enunciados agramaticais. Aí, já é uma questãozinha que você já pode resolver. Tá? Já pode resolver. Exercício suplementar. 1.1.4 aqui. Como exercício suplementar sobre essas definições preliminares, podemos colocar para análise de preenchimento do eixo paradigmático e do eixo sintagmático a seguinte sentença. Lembram lá dela? Olha ela de volta. Jacó adorou apoiado à extremidade do seu bordão. Ok? Então você tem o agente, Jacó, o que ele fez, tá? O modo como ele fez e onde ele fez. Tá? Então aí você tem esses sintagmas aí. Construamos pelo menos mais duas possibilidades de preenchimento dos eixos paradigmático e sintagmático. Possibilidade de preenchimento do eixo paradigmático, vamos lá. Jacó, A1. Jacó adorou apoiado à extremidade de sua vara. Tá? Já estou substituindo seu bordão por sua vara. Jacó adorou encostado, agora em vez de apoiado, encostado à extremidade do seu bordão. Só mudei o verbo. Jacó adorou, voltei o apoiado. Apoiado à ponta de sua vara. Extremidade, ponta. Jacó adorou apoiado à ponta de seu bordão. Ah, então eu peguei aqui várias possibilidades do eixo paradigmático. Ok? Agora Jacó aqui eu posso substituí-lo por Moisés, por José, por né? Israel, qualquer um dos nomes aí. Aí Israel vai ser um sinônimo de Jacó. Ok? Possibilidades de mobilidade no eixo sintagmático. Agora é a mobilidade no eixo horizontal. O que vai acontecer? Você pode fazer já o exemplo A, você conseguiu 4 possibilidades. Agora no B, Jacó, apoiado à extremidade do seu bordão, adorou. Ok? Então eu fiz aqui uma mobilidade. O que eu fiz? Eu coloquei o verbo no final. E isso me parece que está numa das versões. Acho que é revista e atualizada. Tá? Apoiado à extremidade do seu bordão, Jacó adorou. Ok? Então, o que aconteceu aqui? Essas são as possibilidades de mobilidade. Eu peguei a mesma cláusula, porém fiz deslocamentos. Paradigmático não pode mudar o sujeito de lugar. Não muda a posição. O nome do sujeito. Isso. Quem? Mas tem que manter ele na posição. Ali você não está. Quando você mexe só no eixo sintagmático, paradigmático, você só pode substituir os elementos da sentença, os sinônimos. Quando você faz a mudança do eixo sintagmático, você pode mudar a mobilidade, você muda de posição. Jacó que está aqui no início, Jacó está lá no final, não é? E apoiado à extremidade do seu bordão, adorou Jacó. Uma terceira possibilidade, que seria. Ok? Então, enunciados totalmente gramaticais. A escolha de preenchimento do eixo paradigmático é sempre muito maior do que a possibilidade de mobilidade dentro do eixo sintagmático. Tá? De maneira que se preserve a gramaticalidade. Qual é o elemento que condiciona a mobilidade dentro do eixo sintagmático? Como é que se chama ele? Gramaticalidade. Se você mover e dar um enunciado totalmente estranho, então esse enunciado é chamado de agramatical. Então a agramaticalidade é produzida quando a movimentação dos constituintes numa oração produzem um enunciado que não é aceitável pelo falante ouvinte da língua portuguesa, ou inglesa, ou alemã, ou russa, etc. Ok? Então é importante isso. É no eixo sintagmático do texto original que determinamos a intenção estilística do autor.
sagrado. Ao percebermos suas ênfases de textualização, o modo que ele usa sua língua para comunicar o seu discurso. Então, as opções que ele faz de linguagem, de palavras, e também as opções estilísticas, como ele coloca as palavras, às vezes ele quer enfatizar alguma coisa. No céu não entra pecado. Temos um hino, né, desse conhecido, no céu não entra pecado? Não entra pecado no céu. Você pode fazer uma frase direta, não entra pecado no céu. Você pode falar, no céu não entra pecado. Um hino do cantor cristão, por exemplo, que traz essa mudança, né, essa mudança no eixo sintagmático, que muitas das vezes a gente faz naturalmente e não percebe. Né? Aquele, o Deus de Abrão. Minha alma o nome abençoará do grande eu sou. Minha alma o nome abençoará do grande eu sou. Minha alma o nome abençoará do grande eu sou. Nós cantamos esse hino, mas agora você, com esta nova visão de mobilidade e eixo sintagmático, o que você vai perceber? Está na forma canônica a frase, minha alma abençoará, minha alma o nome abençoará do grande eu sou. Está na forma canônica? Não. Minha alma abençoará o nome do grande eu sou. Não é isso? A ordem canônica? Minha alma, sujeito. Abençoará, tá? É o verbo. O nome, tá? E o nome de quem? O nome é o objeto direto. E do grande eu sou, aí vem o outro complemento. Tá? Minha alma abençoará o nome do grande eu sou. No hino está, minha alma, o nome, minha alma, o nome abençoará do grande eu sou. Tinham percebido isso já? Você canta esse hino a vida toda. Eu já percebi algumas coisas assim, mas eu achava que era... Licença poética. Não, é uma licença poética, sim. É uma licença poética, sim, mas é uma licença poética, né? E na licença poética, por isso que eu falei, às vezes pode ter que na linguagem, tá? Por exemplo, a linguagem, você trouxe um tema muito importante, a licença poética, muitas das vezes leva o autor a fazer construções que não são usuais na língua falada, na língua comum, não é? Na ordem canônica. Entendeu? Então, a licença poética, por exemplo, permite um enunciado desse que seria, você escreve isso numa prova de redação, né? Então você já daria problema. Por quê? Porque essa ordem não é canônica. Minha alma abençoará o nome do grande eu sou. Essa seria a ordem canônica. Agora, minha alma, o nome abençoará do grande eu sou. Aí você trouxe o nome para o objeto, né? Minha alma, o objeto, depois, no grego isso acontece muito, essas inversões, tá? Essas inversões acontecem no grego. Lá é natural, o verbo geralmente vai para o final, é natural, não é? Mas, na língua portuguesa temos uma ordem canônica que privilegia sujeito, verbo e objeto. Sujeito, verbo e o complemento. Tá, o verbo. Ok? Deu para entender? Então, vai agora cantar o hino, você vai perceber esse detalhe. Vai perceber daqui para frente, vai. Minha alma o nome abençoará do grande eu sou. Tá? Hein? Conserta lá, né? Vou consertar isso aqui. Geralmente, às vezes, por conta de rima, eles fazem essas mudanças. A licença poética faz essas mudanças aí. Permite o autor fazer essas mudanças. Rima e tempo, né? Rima e tempo. Tudo isso aí tem. São elementos que são... porque os hinos têm um padrão. Os hinos têm um padrão de número de sílabas. E a rima, né, condiciona às vezes muita coisa, então tem esse grande eu sou tem que ir lá
Se for lá pro final. As harpas, a usina antiga, né? A da harpa cristã, por exemplo, Uhum. o inário presbiteriano, sempre é 4 versos. Ah, Uhum. E os versos tem, você no cantor cristão, você tem a métrica de cada verso. Tem. Né? São 11 sílabas, se são 13 sílabas, 7 sílabas, 10 sílabas. Observa bem lá que tem lá a métrica dele, escrita ali, não sei se vocês já viram com os números 11.11.11.7.11. Já viram isso lá? Isso ali é a métrica das estrofes, do coro, como é que é o hino. Uhum. É isso aí. Ok, a escolha do preenchimento, então, aqui, então o modo, né, o estilo, você vai ter essa condição de ver a partir do uso que o autor faz da linguagem. Princípio 1.2, princípio fundamental da exegese bíblica, isso aqui vocês têm que saber de cabeça, viu? Em primeiro lugar, quando exegetamos um texto bíblico, o que é exegetar um texto bíblico? Outra palavra sinônima aí, mexe no eixo paradigmático aí. Traduz. Quando nós interpretamos um texto. Quando eu uso exegetar é porque eu estou falando em quê? A minha ênfase aqui é que eu estou usando que quando interpretamos um texto segundo a sua língua original, aí eu falo em exegese. Agora, quando falo em interpretação, você pode interpretar um texto usando a língua portuguesa. Claro, ou a outra língua qualquer que você tiver aqui. a língua original. Então, devemos ou temos de manter em simplesmente o quê? Vamos lá, leiam para mim isso aí, para vocês gravarem. Vai lá. Palavras, expressões, sintagmas, frases, orações, períodos e perícopes. Observa bem que eu começo do pequeno, palavras, depois expressões, sintagmas, frases, orações, períodos e perícope, que é o parágrafo completo. Tá? Então eu vou aumentando aqui as unidades aqui, da menor, tá? Ainda tem unidades menores do que palavras, são os sons. Tá? Então, eu estou indo do menor para o maior. Isso tudo, num texto que você lê, tem seus sentidos, olha o tem com circunflexo aqui, ó. Né? Esses elementos têm, tá, seus valores semânticos bem definidos pela unidade maior em que se inserem, o discurso. Então, você quer saber o que o autor quer dizer com uma determinada palavra, tá, no texto, você tem que saber o contexto geral, tá, ou o contexto, né, porque o contexto geralmente é relativo. Quando você fala em contexto, se eu quiser especificar, o contexto é o ambiente no qual, né, o texto é produzido. O contexto já é o ambiente, é um contexto linguístico. Tá? Então, quando eu falo contexto, geralmente eu estou dizendo contexto linguístico, tá? Ou cotexto, que é uma outra forma de dizer. Tá? Então, o discurso é que vai definir como o autor está usando uma palavra. Daí a palavra fezes, quando ela é vista na língua portuguesa, quando eu pego aquele Salmo 68. 68? Não. É outro só, 70 aí. 68 é outra coisa. 68 é o seu nome é já. É outro Salmo, 70 e... não me lembro agora, acho que é 75, sei lá. Quando eu pego lá a palavra fezes dentro daquele texto ali, se eu tiro, né? Se eu tiro a palavra de contexto, né, ou do contexto, da framework ali, daquela moldura, o que acontece? Ela pode, isoladamente, significar uma coisa que o autor não tensionou. Então, todas as palavras, expressões, sintagmas e a própria frase, de um modo geral, ela vai ter o seu contorno semântico definido através do texto geral ou do discurso. Daí, quando eu vejo a senhora eleita lá em João, numa das epístolas de João, o que acontece? Eu tenho que pegar o contexto para saber, né, o contexto literário, para poder saber qual o sentido dessa expressão, senhora eleita. Percebe? Então, pelo contexto e pela utilização da linguagem ali, a gente vai perceber, olha, ele não está falando de uma senhora na realidade, está usando uma linguagem figurada aqui, que era, não é namorada dele, né? A qual eu amo, na verdade. Às vezes ele está escrevendo, um leitor pega aquilo ali, né, e vai pensar que ela está fazendo uma carta de amor. E na realidade não tem nada a ver disso. É uma carta de amor, porém é de um pastor falando sobre
a igreja, e a igreja então sendo chamada de amada. Não tem nada a ver com... Entendeu? Então a interpretação ela depende dessa macroestrutura textual, para você poder decodificar o que um segmento, né, significa dentro, só pode ser determinado com a projeção dele no todo onde ele se encontra. Ok? Então isso é muito importante. Daí é a questão de texto e cotexto. A escritura deve prover o arcabouço geral para que os discursos se definam semanticamente com precisão para o exegeta, que busca, o que o exegeta busca? O que o intérprete, quando vai para um texto, o que ele busca? Qual é a busca dele? A intenção do texto, tá? O que o texto está me dizendo e quer me dizer, que é, ao mesmo tempo, a intenção do autor sagrado, que é o escritor do texto, e do Espírito Santo que inspirou a Escritura. Em última análise, a intenção do texto foi determinada pelo Espírito Santo, tá? Através do autor humano que nos deu o texto. Ok? Então, o Espírito Santo produz o texto aqui. O autor humano registra. Tá? Então, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Escreve tudo. Ele vai e escreve aquilo que está lá. Ok? Como a hermenêutica prescreve os princípios de interpretação bíblica, estou só revisando, sempre levando em conta o gênero literário a que cada texto pertence, estamos diante do gênero epistolar. De que eu estou falando? Vocês já se perderam? De que eu estou falando? Por que gênero epistolar? Porque nós estamos falando sobre a segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Tá? Então, é agora que eu começo nos finalmente. Tá? Aqui na realidade não é nos finalmente não, é nos inícios aqui da coisa, que estamos na página 4. Tá? É nos inicialmente. Está no gênero epistolar e, portanto, elencaremos. O que é elencar? Não é alencar. Elencar. Escolher. Tá? Você vai pensar assim os elementos constitutivos que você vai utilizar. Podemos elencar elencaremos as ferramentas de análise disponíveis para este gênero epistolar, de carta. Em contrapartida, a exegese consiste no fazer interpretativo propriamente dito. E acontece quando nos munimos das ferramentas providas pela hermenêutica e partimos para a busca da intenção do autor sagrado, que é, como vimos na definição acima, a intenção do Espírito Santo que inspirou a Escritura. Tá? Constatamos que há uma impregnação mútua entre o ato de traduzir e exegetar um texto, pois a compreensão do texto em sua língua original, tá? O autor, tá? O exegeta, compreende o texto na sua língua original, tá? E essa compreensão já consiste em um ato de interpretação. Quando eu leio lá, na língua original, um texto, esse texto, eu já estou interpretando o texto ao lê-lo, tá? Na sua língua original. Então, há uma impregnação mútua. A tradução é quando eu passo essa minha compreensão do texto original para a língua receptora da tradução. Ok? Então, a interpretação já se faz lá no primeiro nível de acesso. Daí é o que se chama de impregnação mútua. Ou seja, a interpretação influencia a tradução e a tradução é produto. Tá? É produto da interpretação. Então, elas estão ligadas. E uma influencia, uma está vinculada à outra. Não existe uma tradução sem uma interpretação. Quando você coloca lá, né, nós vimos aqui, nessas anotações aqui, por exemplo, aqui, o verbo estai, que é futuro terceira pessoa do singular. Tá? E aqui temos
futuro terceira pessoa do singular. E aqui temos a tradução. Eu traduzi como serão. Ora, se o verbo está no singular na língua original, por que ele foi traduzido como serão em vez de será na língua receptora da tradução? Tá? Então isso aí é um detalhe. Aí aqui serão conosco, né? Esta met remon, serão conosco, aí vem a sequência, 3 coisas: graça, misericórdia, paz. Tá? Então eu pergunto, graça, misericórdia e paz, quando eu traduzo para o português eu tenho que colocar o verbo no plural, mas eu estou consciente de que no grego, olha aí o estilo, né, a indolinguística do grego. O grego, quando você tem 3 substantivos aqui no caso, tá, em que um é feminino, o outro é feminino, e tem um substantivo no neutro, no caso o neutro, significa que o verbo, embora tenhamos 3 elementos, eles serão considerados como uma unidade e o verbo concordará no singular. É uma regra. Gramática grega, tá? Gramática exegética, uma sintaxe exegética do Novo Testamento. Abre o livro do Wallace aqui e você vai ver essa regra aqui dentro. Tá? Essa regra está aqui. Daí então você vai entender por que João usou o verbo no singular. Mas será que ele errou a concordância? Né? E um neófito que aprendeu a conjugar o verbo emi no futuro. Todo feliz, né? Aí já sei conjugar. Onde aparece? É o professor. Joga essa frase, essa oração aqui para ele. Aí ele, ué, professor, peraí, o João errou aqui. Não tem erro na Bíblia. Aí vai dizer, né? O neófito vai chegar, não tem erro na Bíblia. Por quê? Porque nós temos aqui graça, misericórdia e paz, temos 3, então o verbo tinha que ser como no português e no plural. Aí o professor, sabidinho. Você sabe que quando na língua grega aparecem, por exemplo, nesse caso específico, 3 substantivos, sendo que um é feminino, ou poderia ser masculino, 2 masculinos, ou qualquer combinação em que um deles é neutro, o verbo sempre concorda, ou geralmente concorda no singular, aí o neófito vai dizer, então não tem erro na Bíblia, tem erro na minha falta de capacidade para entender e saber que existia essa regra no grego. Percebe? Então a incapacidade não está no texto, está em nós, muitas das vezes, para poder discernir isso. Aí esse pessoal que fica dizendo que tem erro na Bíblia, muitas das vezes o problema não é do texto, o problema é deles, o problema é nosso, que às vezes estamos tão distantes do texto e das línguas em que os textos foram produzidos, que não temos essa capacidade para poder fazer essas análises. Ok? Então é importante ver isso. Isso aqui é só en passant, viu? Só en passant, só de passagem. Então a língua portuguesa tem a sua índole e a língua grega tem a sua índole. Então quando você transpõe grego, para o português, então você tem que ver, né, esses problemas aí. Você tem que saber as 2 línguas. Né? Você tem que saber as 2 línguas, saber o que ocorre numa para poder então passar para outra. Então você vê que traduzir não é tão fácil assim. Né? Então você tem que saber, e às vezes existem regras. Olha aqui, ó. Isso aqui já é um livro intermediário, né? Não é uma gramática avançada, diz ele. Não é uma gramática de grego avançada, é uma gramática intermediária. Mas o que tem de regra aqui dentro, meu amigo, dá para estudar, é 1 ano de estudo. É 1 ano de estudo. Só esse livro aqui. É 1 ano de estudo. Sem contar que depois tem outras gramáticas ainda mais profundas do que essa. Depois tem gramáticas que trabalham só o aspecto verbal, o caso. Só dá uma nova abordagem do verbo grego, que agora é a questão do aspecto, a descoberta de alguns enfoques linguísticos visando a entender o aspecto em como o autor utiliza a linguagem, muda totalmente, né, em vários textos, né, o que de fato o autor quis dizer. Então são novos ensaios, é um livrão dessa grossura que trabalha só a questão aspectual do verbo grego, só aspecto do verbo grego. E isso vai gerar o quê? Gerar uma nova forma de você analisar um texto que você já conhecia.
Quem estava tão feliz, né, com a Aktionsart, que é o modo da ação expressa pelo verbo. Aí falava Aktionsart com toda, né, pompa, né, usando a palavra alemã. Agora vem a teoria do aspecto, que vai trazer modificações, e aí você tem que fazer toda uma revisão naquilo que você já aprendeu. Esse livro aqui do Matthewson, por exemplo, ele já usa a teoria do aspecto para analisar Apocalipse. Daí a tradução dele é já baseada na questão do aspecto do verbo. É uma nova teoria que traz vários novos contornos ao que o autor, para entender o que o autor quis dizer na língua original. Percebe? Então isso tudo vai nos reduzindo cada vez mais a nossa humildade e saber que a gente tem muito que aprender. É um mundo, o aprendizado vai longe. Ok? Então, a intenção do Espírito que inspirou a Escritura. Constatamos que há uma impregnação mútua entre o ato de traduzir e exegetar um texto, pois a compreensão do texto em sua língua original já consiste em um ato de interpretação, de modo que as escolhas que fazemos para o preenchimento do eixo paradigmático, dos eixos paradigmáticos adjacentes, né, na língua receptora, e a percepção do modo de textualização que o autor sagrado privilegia ao redigir seu texto, influencia sobremaneira o modo como traduzimos na língua receptora da tradução. Daí a relação de impregnação mútua. Então o que é impregnação mútua? Você interpreta para poder traduzir. E você, quando traduz, isso é um ato que é produto, é uma coisa que está influenciando a outra. Não existe uma tradução sem a interpretação. Então, é importante. E a interpretação vai estar tanto numa língua como na outra língua. Começaremos, portanto, com a análise morfológica e sintática de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, e veremos as implicações disso em nossa exegese, sempre projetando nossa análise contra o transfundo provido pelo contexto e pelo contexto da passagem. Então, quando eu falo contexto, eu estou falando já estou usando o contexto, a ambiência onde o texto foi produzido, tá? O ambiente sócio-histórico, socioeconômico, né? Socioeconômico, sociocultural, onde o texto foi produzido, e, por outro lado, o ambiente linguístico, onde o texto está inserido, ok? Pelo contexto da passagem. Depois, finalizando, veremos alguns exemplos ilustrativos de que não podemos prescindir da ordem apostólica dada a Timóteo para que possamos ser obreiros aprovados. Vamos então à análise morfológica. A análise morfológica e possibilidades de preenchimento do eixo paradigmático de 2 Timóteo 2,15. Eu fiz um interlinear aqui. Esse interlinear é exatamente o interlinear que nos dá a possibilidade de você ter a palavra. Eu coloquei aqui aproximadamente a pronúncia e a tradução. Tá? Então, ele começa, o texto começa, spudasson. Aí o que é spudasson? Aqui embaixo vocês vão encontrar o quê? Spudasson é o verbo que está no aoristo, ativo, imperativo, não é aqui, mas é imperativo, segunda pessoa do singular. Que significa o quê? Diligência por esforça-te, tá? Esforça-te por, procura diligentemente, faça todo o esforço, trabalhe duro, faça o seu melhor, devota-te. Tá? Todos esses sentidos vão estar onde? No eixo paradigmático. Então, uma tradução que escolhe trabalhe duro, tá? Ela já vai ser uma tradução. Por que há diferenças nas traduções? Geralmente, as diferenças nas traduções ocorrem por essas possibilidades amplas de preenchimento do eixo paradigmático, né, dos eixos paradigmáticos. Percebe? Como também do sintagmático na língua receptora da tradução. Então, essas possibilidades, tudo isso aqui pode estar
pode ser usado para poder traduzir spúdason. Tá? Isso é importante. Aqui o spúdason como um verbo que está no aoristo, tá? Então já vai ver a questão do modo da ação expressa pelo verbo, axiosat, também a questão do aspecto verbal, como o autor, o que o autor quer dizer, está mandando que Timóteo seja diligente. Quando se fala em ser diligente, você pode achar um antônimo aí para ajudar. Antônio? Quando uma pessoa é diligente em algo que ela faz, quando ela deixa de ser diligente, ela é negligente. Dedicado. Então ela não tem dedicação, ela é relaxada naquilo que faz, ou seja, não faz com constância, com firmeza. O que ele está dizendo aqui no sentido de exercer uma ação de modo que isso ele tem que empenhar todo o esforço para que o resultado aconteça. Tá? Então, spúdason se auton, a ti mesmo, tá? Dokimon. Olha aqui já a ordem, vai percebendo a ordem das palavras. Dokimon quer dizer aprovado. Olha o verbo. Olha o verbo. Tá? Então, o modo como ele deve se apresentar, o adjetivo aqui no caso, tá? Adjetivo, acusativo, singular masculino que aparece no grego, aprovado significa aprovado através de teste. Tá? Provado, testado. Geralmente, aprovado após convincente reconhecimento de competência. Tá? Aí você pega o dicionário, todas essas possibilidades. Você tem que saber, você tem que escolher. Na hora do tradutor, ele se vê nesse embaraço. Ele tem que escolher uma dentre elas. Hein? Olha, isso dá trabalho. Dá o quê? A gente hoje tem a tradução aqui, tem que dar glória a Deus pela vida desses homens que não é fácil não. Qual é a palavra que eu coloco aqui? Qual é a melhor? Né? Então, aprovado aqui é nesse sentido que está aqui embaixo. E apresentar-te aqui, tá? Procura, tá? A ti mesmo, apresentar-te. Olha como você tem na língua receptora da tradução, já algo, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, né? Então a ordem na língua receptora é totalmente diferente da ordem que o autor usou. Então o eixo sintagmático no grego ele é diferente do eixo canônico sintagmático no português. Tá? Olha a ordem como apresenta aqui. Parastesai to theo, que aqui é o objeto indireto, né? A Deus, ou ao Deus aqui, ou no caso a Deus. Tá? E aí vem aqui, ergaten, é o obreiro. E interessante que no grego, cada palavra tem que estar dentro de um caso específico, para poder dar a relação sintática. Então aqui, por exemplo, dokimon está no acusativo. Tá? Já aqui, o parastessa, por exemplo, é o verbo aqui que está no aoristo, juntamente com o outro que está também spúdason no aoristo. Tá? Apresentar-te, postar-se ao lado, colocar-se diante de, colocar-se à disposição de alguém. Tá? Então, o verbo que está aqui é um verbo no infinitivo, daí nós traduzimos por apresentar. Então, que aqui você tem, parece que é uma repetição. Seauton, apresentar-te a ti mesmo, no grego já tem isso, né? Apresentar-te aqui, porque é apresentar a ti mesmo. Então, apresentar-te, procura apresentar-te a Deus no português, você não procura apresentar-te a ti mesmo, porque fica com uma redundância, né? Redundância. Já no grego, o seauton já vem aqui mesmo, já no início já aparece ele aqui. A ti mesmo já vem antes, logo após o verbo. Seja diligente, a ti mesmo. Tá? Aprovado, apresentar-te, theol, tá? Ergaten, e aqui anepais rinton, que é não envergonhável sobre o sentido literal. Valdir Carvalho Luz.
Tá? Mas o que esse anepar, então, de fato? Aí você vê um adjetivo acusativo, a terminação aqui já logo mostra que ele é um adjetivo acusativo, singular, masculino, ou seja, que não tem de que envergonhar-se, sem motivo de sofrer vergonha. Tá? Isso aqui faz exerce uma grande influência na interpretação final desse elemento aqui. Tá? E, por último, ortonomunta, ortotomunta, tem um tav, né? Ortotonunta, ton logum tes aletheias, que corta reto, ou significa esse ortotonunta, no sentido de cortar reto. Ton logum, a palavra, aqui acusativo, tes, já vem o genitivo, que vai indicar que isso aqui tem uma posse, de ou da, tes, aletheias, da verdade. Okay. Feita toda essa análise aqui, né, vamos só pegar esse ortotomunta aqui, que é o verbo presente ativo, singular, masculino, que é o particípio adverbial, que expõe corretamente. O que significa esse ortotomunta? Que expõe corretamente, que interpreta ou analisa com propriedade, que interpreta e expõe com precisão, tá? Que segue uma linha correta de interpretação. Esse orto aí, ele tem esse sentido de correção. Tá? Então é no sentido de fazer isso, de você seguir uma linha correta de interpretação e que ensina com correção. Todos esses sentidos estão embutidos nesta palavra. Tá, desse verbo. Daí uma tradução, retextualização de 2 Timóteo 2,15, mostrando algumas possibilidades do eixo paradigmático, seria: faça o seu melhor, tá? Empreenda todo o esforço ao seu alcance para apresentar-te a Deus aprovado. Alguém que foi testado, foi reexaminado, e depois de minucioso exame, ele recebeu o laudo. Você está aprovado. Como se tivesse feito uma prova, e aí no final você está aprovado. Tá? Um obreiro que não é passível de ser envergonhado, ou seja, o obreiro que depois vai ser avaliado por Deus. No final, vamos ver o aspecto escatológico, futuro. Ele vai ser avaliado por Deus. E tudo aquilo que ele fez, ensinou, foi aprovado ou reprovado? Vamos nos reportar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, que vai falar sobre a obra final desse indivíduo. Vai queimar ou não vai queimar? Ela foi qualificada por Deus como ouro, como madeira, feno, palha, ou como ouro, pedras preciosas ou prata. Tá? Então esse aprovado no sentido de, depois de passar por uma avaliação divina, saber qual era de fato a natureza daquilo que o obreiro fez. Captou? Então observa bem que já começam a aparecer novos contornos semânticos aí no texto, que vão servir para a pregação. Olha como a exegese, a intenção, conhecendo que as palavras utilizadas pelo autor significam, como isso pode influenciar a sua pregação. Tá? Daí então, por que o apóstolo está dizendo aqui? Que Timóteo precisava ser o quê? Diligente, empreender todo o esforço para, no final, ele ser um obreiro considerado por Deus. Olha, você foi aprovado. Os testes foram dados, seus ensinamentos à igreja foram aprovados, você ensinou e mostrou que você se empenhou para poder ensinar, dando o seu melhor para a igreja, tá? Então a sua nota é tanto. E então aí equipara lá, usando as metáforas lá dos galardões, então sua obra é ouro, sua obra é pedra preciosa, vai ser avaliada como pedra preciosa, usando aqueles 3 critérios de aprovação. Sua obra é prata. Tá? Então você vai ter galardão desse nível aí respectivo, no ouro, prata ou pedra preciosa. Ok? Se a avaliação do obreiro for lá madeira, feno ou palha,
O que acontece? Bem, a sua obra foi, meu amigo, lamentavelmente, palha, então está queimada. Bota no fogo, sumiu. Ou madeira, bota no fogo, virou cinza. Né? Feno, bota no fogo, virou cinza. Então, bem, sua obra não foi aprovada. Então você não foi um obreiro aprovado. Contudo, né? Porque já que você está aqui, lembra da expressão que nós usamos? Né? Já que você está aqui, mesmo assim você, né, o tal será salvo, todavia, como pelo fogo, diz o apóstolo Paulo. Como você, né, o galardão no seu é zero. Você vai para o nível mínimo de glorificação possível. Tá? Então, é exatamente esses contornos semânticos, eles são importantes para que nós possamos ter uma visão. Aqui, eu estou só mostrando para vocês como que a análise sintática de mobilidade no eixo paradigmático, né? Você tem aqui um exemplo de como você pode mostrar, como eu fiz lá no Apocalipse. O que é que você está rindo aí, Thiago? Não, eu tenho um amigo que ele me chama, ele falava com a gente que, por exemplo, ele tinha mania de abrir a porta pra gente, fazer as coisas, e dizer que ele quer ganhar galardão. Aí quando a gente abria a porta pra ele, ele falou, dá licença, ô ladrão de galardão, dá licença. Ele abria a porta. Eu lembrei dele agora. Daí vem ele aqui com a sentença, expurasum seauton documum para tessai toteo ortoto munta tum logum tes aletheias. Aí você tem uma cláusula infinitiva, que é focada aqui no verbo, no infinitivo. Você tem uma cláusula aposicional, que é colocada. Isso aqui já é a parte sintática. Né? E a cláusula participial, que está em torno do, né, do infinitivo, do particípio. Ortomunta. Ok. Daí, eu dei um exemplo aqui, porque isso ia botar na projeção, que eu estaria numa aula para obreiros, então mostrar como nós temos hoje softwares que nos ajudam na questão da análise morfológica, da análise sintática. Eles já nos dão tudo de graça. São trabalhos que antigamente o indivíduo tinha que ralar na pedra para poder fazer. Hoje você já tem softwares que você abre a palavra e você já tem toda a análise morfológica. Vamos ver aqui, por exemplo, deixa eu logo os Bible Software mesmo. Você pega, por exemplo, aqui, vamos ver aqui, cadê o... Antes, você tinha que fazer o seguinte, pegava, ia para o dicionário, e aí você tinha que ter, você pegar, o dicionário aqui em cima da mesa, né? Aí lá a palavra tal, aí você tem que ir lá. Dava um trabalho, o tempo que levava, essa palavra tal, aí ler tudo que faz. Agora não. Agora você pega, vou pegar aqui o NA27, por exemplo, deixa eu ver se ele está aberto aqui, não está aqui não. Ok. Pega aqui, deixa eu aumentar para... Deixa eu abrir aqui, para aumentar um pouquinho. Ok. Eu vou flutuar esse painel aqui para ficar mais fácil vocês terem uma visão. Fluto em pé. Ok, vai. Aí você pega, por exemplo, ego, eibito, alfa, kaito, omega. Você pega aqui a palavra ego, embaixo aqui, ó, vocês estão vendo embaixo aqui? Já a análise morfológica da palavra. Tá? Análise morfológica da palavra. Então, você pega aqui, você não precisa mais abrir dicionário para poder fazer. Os intérpretes tradutores hoje não precisa mais abrir dicionário. Você já tem tudo aqui. Tá? Então, eu, aí vem aqui, pronome pessoal, primeira pessoa, nominativo singular, já está aqui. Tá? Sentido I. Depois, Eli é o verbo, Eli no presente, ativo, indicativo, primeira pessoa do singular. Então, já está conjugado aqui para você, já está dizendo tudo a respeito do verbo. To é um artigo nominativo singular, artigo neutro. Tá? Significa o ou a. Né? Alfa, tá? É um
substantivo, nominativo, singular, neutro. O artigo é neutro, obviamente vai concordar aqui com o... Ele está na concordância com o substantivo, que é neutro também. Então, os dois são neutros. Cai, tá? É a conjunção lógica, um conectivo lógico, que significa e. Às vezes também tem um sentido, também tem outros sentidos, dependendo do contexto. Tá? Ou seja, hoje você tem essa facilidade de poder fazer uma análise morfológica e também uma análise sintática. Se você pega o accordance, por exemplo, o que vai acontecer? Você tem aqui, vamos pegar aquele mesmo versículo. É o versículo 15. Eu sou o alfa e o ômega, o 8. Tá? O que acontece? Aqui embaixo, você tem a análise morfológica e a análise sintática. Você tem o ego, aqui embaixo está o pronome, tá? Primeira pessoa, singular, nominativo, tal. Ok? E dizendo o que ele é, o sujeito da frase, da oração. E aqui você tem a árvore sintática indicando Szinho é o sujeito, daí vem o predicado é composto com o quê? Aqui, ó, predicado. Tá? Sai o sujeito, o restante aqui é predicado. Eu sou o quê? O alfa e o ômega. Aí tem, no meio aqui, tem o quê? Tem um parêntese. Né? Diz, legei Kyrios Hotheos. Diz o Senhor Deus. Tá? E na sequência desse predicado, tá? Na sequência desse predicado, o que você tem? Você tem tudo já, a análise sintática pronta. Antigamente, os tradutores tinham que fazer isso tudo. Não somente ler o texto, mas ter fazer a análise morfológica, usando aqueles dicionários grandões, aquela coisa toda de palavra por palavra, às vezes é uma palavra nova. Apocalipse, por exemplo, tem chamadas rapax legomena. Já falei isso para vocês? Rapax legomenon, ou rapax legomena. Rapax legomenon é a palavra, vocês já viram isso na nossa aula em cima, não é? Nas cartas de Judas, por exemplo. São palavras que só são utilizadas pelo autor aqui no livro de Apocalipse. Tem a relação delas aqui. As palavras que só ele usa no Novo Testamento. A palavra alfa é uma rapax legomenon, uma palavra que só ocorre no livro de Apocalipse. E por aí vai, são várias palavras que só ele utiliza. Aí o que acontece? Você imagina o tradutor naquela época, procurar essa palavra. E os dicionários tinham que ter todo esse estudo para saber. Quem fez o dicionário sabia que essa palavra só ocorre no livro de Apocalipse, tem esse sentido. E como é que às vezes ele descobria o sentido? Indo nos outros autores não bíblicos, porque a palavra só ocorre no Novo Testamento, naquele lugar, não tem uma outra instância em que ela ocorre, aí ele tem que ir em outros autores do grego, né, por exemplo, em Filo, né, nos pais da igreja, ele tinha que ir nos autores, por exemplo, dos gregos, ver a Odisseia de Homero, né, e ver desses escritores clássicos, nos filósofos, para saber se essa palavra apareceu lá, com que sentido. Aí então eles terem uma ideia, isso aqui então significa isso aqui, que o autor utilizou no Novo Testamento, só ele utilizou aqui. Entendeu? E às vezes a palavra só ocorre no Novo Testamento e ele tem na Septuaginta. Então ele vai na Septuaginta para poder descobrir assim sucessivamente. Então hoje nós temos aqui esses softwares que são uma bênção, você tem tudo dentro dele. Mais dois exemplos só que eu vou dar aqui, para você ter uma ideia do que você pode ter dentro de um software desse. Por exemplo, você quer aqui vamos ver aqui. Áudio. Você tem aqui, por exemplo, vamos descer aqui, deixa eu ver se eu pego de uma vez aqui. Referência, Revelation. Oito.
aqui. Você pega aqui, olha a riqueza que hoje, isso aí era inimaginável na época de João Ferreira de Almeida. Você pega aqui o texto. Egoimi ta alpha kai ta o, lege kyrias ha theos, ha on kai ha ein kai ha erkamenos, ha pantokrator. Ego Ioannis ha delphas humon, kai sunko. Você pega aqui o texto, tá? Vamos voltar ao Logos, Bible Software. E no texto, você quer o texto lido para você. Né? Então, você já vai ter o texto lido aqui. Né? Ego eimi to alpha kai to omega. Lege kyrios ho theos. Aqui ele dá, e aqui você tem esse trabalho do DEP, por exemplo, você tem as cláusulas. Tem o fluxo clausal, você tem que saber o que é o verbo principal, o particípios ativos, tudo definido. E você, para poder fazer o trabalho final de tradução, hoje você tem todos esses recursos. Leve Kyrios ho theos. Você pega aqui o software, lê para você o versículo que você quiser. O texto hebraico, ele vai ler o versículo que você quiser, o texto que você quiser, no hebraico, no aramaico e por aí fora. Olha o que a gente tem hoje. E que naquela época dos tradutores, meu amigo, eles tinham que ralar na pedra mesmo, com livrões grossos, e para poder conseguir. Ok? Então hoje nós temos toda essa facilidade. Por isso que nós não podemos prescindir, tá? Nós não podemos prescindir de fazer aquilo que o apóstolo está dizendo. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Ou seja, diligentemente, esforça-te, né? Lute. Isso tudo leva você a um esforço maior do que a média utiliza? Claro. Você está na faculdade hoje estudando aqui, aprendendo para poder pregar melhor, ensinar melhor a palavra de Deus. Se fosse fácil, por isso que ele disse, você tem que se esforçar. Se fosse fácil, estava todo mundo aqui. Isso aqui não tinha que fazer um auditório aqui para ter tanta gente querendo aprender o que vocês estão aprendendo. Mas esse vai ser o diferencial de vocês. Esse vai ser o diferencial de vocês. Se você todos esses recursos, todas essas ferramentas, todos esses ensinamentos, na hora que você falar, né, você está falando com propriedade, sabe que exatamente essa é a intenção do autor. Né? Tá vendo, irmão? Você não vai chegar. Tá vendo, irmão? Os ímpios vão beber as fezes, viu? Deus está falando aqui. Poxa. Vem, irmão, seu nome é já, viu? Então é agora, nesse momento. Você nunca vai cometer uma gafe dessa. Tá certo? Então a gente para por aqui. Então a gente vai parar já. Para por aqui. Só vou ler esse parágrafo aqui para a gente poder encerrar a página 6. O Accordance Bible Software fornece-nos a análise sintática de toda a Bíblia. Tá? De toda a Bíblia. Você tem aqui. Você tem todas as ferramentas, todas as análises sintáticas nas suas línguas originais, sendo uma das mais poderosas ferramentas na tarefa da exegese da tradução bíblica. Abaixo estabelecemos as convenções usadas no Accordance para saber o que significa aquele Szinho, o que significa aquele Tzinho. Né? Então eu faço todas as nossas convenções para que possamos compreender como foram estabelecidos a hierarquização dos constituintes oracionais. Como é que eles, o que é sujeito, predicado, onde, o que é. Você bota ali no texto, ele diz que já é o predicado, você dá o predicado todinho no texto na língua original. Gente, João Ferreira de Almeida nunca ia imaginar um negócio desse. Não ia falar assim, Senhor, me revela lá, faz igual o João, me revela, me bota lá no futuro, que aí eu vou analisar tudo lá, depois eu volto para o passado aqui e faço o trabalho com mais facilidade. Ralou na pedra, meu amigo. E hoje a gente tem a Bíblia na nossa língua portuguesa. Ok? A gente fecha por aí, na próxima aula vamos começar na página 7. Tá? Página 7, que tem todo o significado de cada um dos termos utilizados no Accordance, só para vocês terem uma ideia. Estou mostrando o quê? Ferramentas que um obreiro aprovado pode utilizar para melhorar o seu ensino e a sua pregação. Isso exige o quê? Esforço para você aprender isso tudo. Então você tem que empreender todo o esforço que está naquele spudas, né, no verbo usado pelo apóstolo Paulo. Spudas. Faça todo o esforço. Tá? Fechamos por aqui a nossa aula. Próxima aula a gente começa aqui, na 7. Corta reto, né? Tem que cortar reto, né? Então quer dizer que a expressão correto vem dessa palavra corta reto? Será? Não.
Correção. Pode ser até uma síncope. Uma síncope aí. Cortar reto. Correto, no sentido correto. Tá? Então hoje nós vivemos numa era, rapaz, nós temos tudo aqui. Tudo aqui no computador, você lê tudo. Você lê o grego, lê o hebraico, lê o aramaico. Tem tudo hoje. Né? Se o sujeito não quiser realmente ser bom, é porque ele optou por não ser. Ele quer palha, ele quer mesmo palha, feno e madeira. Eu acho que Deus tem misericórdia. Vamos orar então para nós irmos embora. Foi muito bom ter vocês aqui. Quanto mais recursos a gente tem, mais a gente criazinho fica de boa. Fala muito que é púlpito, mas não quer pagar preço. É verdade. É verdade. Vamos orar então? Quem vai orar? Voluntário. Senhor Deus, meu Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Amém. Sua graça, Pai. Obrigado, Pai. Nós queremos te pedir que o Senhor nos proteja de volta em nossa casa. Amém, Senhor Deus. Guarda, abençoe cada família representada. Assim seja, Senhor. O Senhor esteja também com os familiares das vítimas ali no Brasil, Pai. Amém, Senhor Deus. Conforta os corações. Em nome de Desperta Jesus, aquele país. nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Então até a próxima semana. Estaremos aqui.